Olá, hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante e intrigante, pelo menos do meu ponto de vista, que é o seguinte: por que algumas pessoas têm maior curiosidade do que outras, são mais curiosas do que outras, né? E é gozado isso, porque a impressão que a gente tem é que precisa de uma explicação para justificar a existência da curiosidade. Se a gente olha direito o modo de ser e de se comportar das crianças pequenas, a gente vê que realmente a situação é diferente, porque depois do segundo ano de vida, a partir do momento que começa a aquisição da linguagem, a criança começa a entender um pouco melhor o mundo que a cerca, ela começa a andar, mexer, botar tudo na boca, a gente vê que ela tem uma curiosidade natural de aprender, quer dizer, uma vontade muito grande de aprender e entender tudo o que cerca ela, né? E conhecer inclusive todas as partes do próprio corpo. Nessa curiosidade de conhecer o próprio corpo, ela inclusive acaba ficando mais entusiasmada e gostando de mexer em certas áreas que são chamadas zonas erógenas, onde ela sente lá uma inquietação agradável, que são os primeiros estímulos sexuais, né, de natureza autoerótica. Então a criança gosta de mexer no próprio corpo, gosta de mexer em todos os objetos, se encanta de perceber quando ela entende o mecanismo de funcionamento, por exemplo, de uma maçaneta, de uma porta, então fica abrindo, fechando. Ela gosta de aprender e dá todos os sinais de que acha realmente fascinante aprender a desenhar, aprender a mexer nos aparelhos eletroeletrônicos que estão em volta, cada vez mais das crianças desde 2, 3 anos de idade. Então, é evidente que toda a curiosidade e inquietação intelectual existe naturalmente na criança, ou em todas as crianças. Então, aí a pergunta se inverte, né? Não é porque existe curiosidade nas pessoas, ou porque, e sim porque que desaparece a curiosidade em tantas pessoas. Por que tantos adultos têm tão pouca curiosidade? Por que tantos adultos se acomodam num saber insuficiente e acham que aquilo é mais do que o suficiente para elas ficarem vivas e não têm vontade de entender, de aprender, não gostam sequer de acompanhar as notícias, as coisas que estão acontecendo no mundo, nem mesmo a curiosidade de saber o que está acontecendo ao seu redor no mundo, coisa que a criança definitivamente tem e muito explicitamente, né? Então, a impressão que me dá é o seguinte, que alguma coisa interrompe o processo de gosto e prazer em aprender nas crianças, e provavelmente essa interrupção se dá em vários momentos do processo de desenvolvimento. Durante o processo de desenvolvimento, existem algumas experiências que podem ser talvez mais marcantes e mais dramáticas. Uma delas tem a ver com os primeiros registros de aprovação ou rejeição por parte, por exemplo, da escola. Ou seja, quando a criança que acha, e em casa é sempre muito elogiada pelos seus desenhos, pelas coisas que faz, e as famílias às vezes erradamente elogiam demais, coisas até certo ponto não tão brilhantes. Evidentemente que a criança depois, durante os primeiros tempos da vida escolar regular, começa a ter algumas notas mais baixas, algum rendimento mais precário, ela pode se sentir muito desmotivada, desanimada e muito frustrada com esse resultado negativo, e isso daqui quebrar um pouco da sua animação, da sua motivação, do seu gosto por aprender. Maus resultados em determinadas áreas, por exemplo, não é raro que seja em matemática, pode levar o indivíduo a perder o gosto só pela matemática. Outras vezes pode perder o gosto pelo conhecimento em geral. Isso não é tão incomum, e isso é uma lástima, porque o aprendizado e o gosto pelo conhecimento poderia se manter apesar do indivíduo reconhecer a existência de dificuldades. Pessoas, às vezes, pouco tolerantes à frustração e contrariedade, como são muitas crianças também, principalmente as mais imaturas e que não se desenvolvem tanto emocionalmente, diante das dificuldades abandonam. E muitos adultos são assim também. Começam muita coisa, mas logo que percebem que não é tão fácil, que não vão se dar tão bem sem esforço, que vão ter dificuldade em algum ponto daquele aprendizado, elas acabam abandonando mais ou menos rapidamente aquela atividade. E tudo isso é muito ruim para a criatividade e para a curiosidade, porque as pessoas vão se desinteressando de ramos, de assuntos
após assuntos, todos aqueles que elas começam e encontram dificuldade. Então vão se desinteressando pelos esportes, vão se desinteressando por música, vão se desinteressando pela matemática, vão se desinteressando por uma série de áreas, ou por aprender uma língua estrangeira, por causa da dificuldade que muitas pessoas têm mesmo, né, de aprender, por exemplo, a língua inglesa. Então elas vão lá abandonando e vão com isso se desmotivando e se acomodando e se encolhendo. Muitos perdem essa curiosidade no momento mais tardio do estudo, por exemplo, da passagem do primeiro para o segundo grau, quando, talvez no primeiro grau, as crianças e pré-adolescentes têm mais do que tudo que decorar coisas, aprender através de decorar. No segundo grau tem que raciocinar, principalmente em física, química, biologia, áreas que exigem já mais raciocínio. E às vezes o indivíduo tem uma dificuldade outra vez nessa passagem de aprender só decorando para aprender raciocinando, e também acaba se desmotivando, se desinteressando. Fracassos no vestibular podem gerar esta quebra. Às vezes também outras variáveis interferem, tirando a curiosidade. Por exemplo, o indivíduo muito inseguro em relação às questões da existência, da vida e da morte. Se apega com muito fanatismo, por exemplo, a uma convicção religiosa ou mesmo política. Então, esse apego fanático a uma doutrina faz com que o indivíduo se feche naquela doutrina e perca totalmente o interesse em avançar e entender coisas que estejam fora daquela doutrina. Então ficam apegadas àquela doutrina, ficam sem curiosidade para continuar aprendendo, sem curiosidade para saber mais do que aquilo que já está moldado dentro daquele conhecimento. Todas essas formas de acontecimento, todos esses tipos de variáveis podem interferir muito negativamente no processo da curiosidade. Ou seja, curiosidade natural é uma propriedade do ser humano e muitas variáveis podem subtrair a curiosidade. Então a grande pergunta não é por que umas pessoas são mais curiosas e outras menos, e sim, porque algumas pessoas perdem a curiosidade natural que todos nós temos. Bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, acompanhe, veja também os outros vídeos. Até a próxima.